Companheiros, este é o novo canal de comunicação da corrente Combatividade e Luta Construindo a Oposição no Sindijus-RS. Assim como nós já viemos fazendo na página de Facebook e no blog do Movimento Indignação, nós pretendemos fazer aqui as nossas comunicações pelo meio audiovisual daqui para frente. E hoje, nessa nossa primeira publicação, pretendemos abordar dois aspectos fundamentais da revisão do plano de carreira dos servidores da Justiça, que, se não forem resgatados, hão de perpetuar a injustiça absurda e a sonegação de direitos constitucionais mesmos dos servidores pela eternidade. O primeiro deles é a questão da isonomia de salários com a entrância final. Não é novidade para ninguém. Quem se encontrava no Poder Judiciário gaúcho antes da implantação do atual plano de carreira e trabalhava em uma comarca da Justiça de primeiro grau, de entrância final, por exemplo, recebia salário básico superior àqueles da entrância inicial e intermediária, todos eles fazendo as mesmas tarefas, o que contrariava mandamento constitucional de salário igual para igual trabalho para qualquer trabalhador nesse país, seja da iniciativa privada ou pública. O Tribunal de Justiça, ao invés, entretanto, de fazer a equiparação de todos com maior salário, o da entrância final, adotando como básico de cada carreira, do nível A1, do primeiro nível de cada cargo, aquele vencimento correspondente ao da entrância final, enquadrou as pessoas conforme a entrância em que elas se encontravam lotadas, conforme o nível remuneratório injusto que já tinham, sem levar em consideração o tempo de serviço, inclusive, que elas já haviam exercido, sem a contrapartida de plano de carreira nenhum, quando da implantação desta nova lei de plano. Em razão disso, nós propusemos no Congresso dos Servidores, no 7º Conselho, realizado em julho do ano passado e na última Assembleia Geral, agora de 5 de abril, que o Sindijus-RS apresentasse nas falas a que tem direito perante o grupo de trabalho de elaboração da revisão do plano de carreira a proposta de que fosse adotado daqui para frente, como básico, como vencimento do nível A1 de cada cargo, de cada carreira, aquele correspondente ao da antiga entrância final, bem como fossem reenquadrados os servidores que já se encontravam nas equipes do Poder Judiciário quando da implantação do plano de carreira em dezembro de 2021, conforme o tempo de serviço que tinham exercido até então, de forma rigorosa e proporcional, decrescente, do último grau de cada carreira, do C17, por exemplo, no caso dos técnicos, ao primeiro grau, ao A1. De maneira que quem contava 35 anos de serviço, tempo mínimo para aposentadoria, abstraídos os pedágios das eventuais reformas previdenciárias sacanas que nós temos tido, seria enquadrado, assim como os servidores aposentados, no último grau da carreira, no C17, e aquele que contasse no máximo 2 anos lá no primeiro grau, no A1. A direção do Sindijus-RS, entretanto, contrariando estas proposições, feitas, debatidas e aprovadas em Assembleia Geral da categoria, da qual nós temos cópia de ata aqui, cuja imagem os companheiros podem conferir posteriormente nas nossas publicações na página do Facebook, teve a pachorra de propor que simplesmente se reenquadrasse os servidores no nível A6. Assim como, ao invés de propor o reenquadramento dos servidores nos níveis da carreira segundo cada 2 anos de serviço que tivessem, quem, por exemplo, tivesse 16 anos de serviço ficaria no nível A8, propôs um novo esquema de progressão especial, no qual o servidor que tivesse jus à progressão
teria acrescentado tantos níveis, tantos padrões da carreira, quantos aqueles correspondentes ao total de 5 anos, a cada 5 anos exercido até a implantação do plano. Um exemplo típico, quem tivesse 35 anos de serviço naquela ocasião, nas contas do Sindjus-RS, teria direito a acrescentar aos seus atuais vencimentos e a evoluir na carreira mais 6 níveis. 35 dividido por 5 dá 7, mas o próprio sindicato, muito preocupado com repercussões orçamentárias, como se fosse patrão, essa é a desculpa para propor estas gambiarras, já coloca lá na sua proposição que o máximo de níveis de progressão especial seria de 6 níveis. Dão lá o exemplo, por exemplo, de quem tivesse 15 anos de serviço e tivesse no nível A6, 15 dividido por 5, o cidadão evoluiria mais 3 níveis na próxima progressão, passando para o A9. O coitado, entretanto, nessa fórmula, que tivesse o azar de ter entrado no plano de carreira por pertencer à entrância inicial e, portanto, se encontrasse no A1 e tivesse, digamos, 30 anos de serviço, evoluiria no máximo 6 graus, chegando até o A7, nível inferior a daquele que tinha apenas 15 anos, menos tempo de serviço que ele, mas que seria privilegiado nessa proposta da direção sindical por já se encontrar mal enquadrado pelo tribunal na atual estrutura, enquadrado segundo a entrância e não segundo o tempo de serviço puro e simples. O mais grave, entretanto, dessa proposição é que esse reenquadramento ele não se faz de forma automática. Não basta o cidadão ter os seus 15 anos de serviço para ele passar do A6 para o A9. Tem mais 3 níveis de padrão remuneratório e de evolução na carreira acrescentado à sua realidade. Ele tem que progredir. E para progredir, todos nós conhecemos bem esta realidade. O cidadão tem que dar a sorte de ser avaliado no nível máximo da avaliação de desempenho pela sua chefia, de ter cumprido no mínimo, pelas regras atuais de progressão, 200 horas de cursos validados pela comissão de avaliação, para os quais o tribunal não faz convocação, não criou o programa de capacitação, não dispensa os servidores de horas no expediente para que ele possa se dedicar. E ainda, além de tudo, ter a sorte de se encontrar entre 50% ou 60%, como foi na última progressão, mais bem pontuados da avaliação de desempenho. Aqueles que não progredirem segundo essas regras podem ter 40 anos de serviço, que vão continuar no mesmo nívelzinho em que foram enquadrados quando da implantação do plano, correspondente então à entrância em que atuavam, para que não houvesse oneração de despesas quando da implantação do plano de carreira. Esta, infelizmente, uma das tantas barbaridades que têm sido praticadas pelo Sindjus, contrariando deliberação expressa da categoria, como ocorreu com a questão dos técnicos judiciários, proposta aprovada em Assembleia de que se reivindicasse a equiparação de seus vencimentos a 65% daquele recebido pelos analistas, o sindicato foi lá e propôs 59%. Só retificou isso depois de muito berreiro, de muita indignação e luta dos companheiros técnicos que se mobilizaram contra este absurdo. Assim é que a gente vem aqui para expor, para quem ainda não se deu ao trabalho de ler o calhamaço de 70 páginas da direção do sindicato, mais esta barbaridade, e sugerir aos companheiros que enviem através de e-mail, de comentário nas páginas de Facebook, de Instagram do Sindjus e até de telefonemas para a direção executiva, que exija a retificação de mais esta barbaridade
que seja defendido no grupo de trabalho do plano de carreira as propostas aprovadas pela categoria, ou seja, a adoção dos vencimentos correspondentes ao da antiga entrança final como nível básico de cada cargo, como salários do nível A1, e o reenquadramento da companheirada em ordem decrescente rigorosa do C17 ao A1 por tempo de serviço que tinha quando da implantação do plano de carreira, o que equivale a dizer, conforme sugestão que fizemos ao tribunal também no dia 5, quando foi aberto para sugestões dos servidores, que cada um seja enquadrado no cálculo de 2 anos, de um nível por cada 2 anos de serviço exercido até dezembro de 2021. Muito obrigado.